O governo espanhol declarou 211 áreas gravemente afetadas após 6 meses de incêndios, inundações e tempestades. Donald Trump reuniu-se com Zelensky em Washington para discutir a transferência de licenças para a produção de mísseis interceptores Patriot. Deepfakes e conteúdos gerados por inteligência artificial terão de ser identificados como tal a partir de domingo. A UEFA critica os planos da FIFA para vender participações no Campeonato do Mundo a investidores privados, afirmando ter ultrapassado os limites. O governo espanhol declarou 211 áreas gravemente afetadas por uma emergência de proteção civil, conhecidas como zonas catastróficas, na sequência de 6 meses marcados por incêndios florestais, inundações e tempestades violentas. Entre os episódios mais graves destacaram-se os incêndios em Madrid, Ávila e Toledo, que levaram à primeira declaração de sempre de uma emergência nacional devido a incêndios florestais. Em Navas del Rey, um dos municípios mais afetados, as chamas consumiram milhares de hectares. Desalojaron afortunadamente con tiempo y eso ha facilitado el hecho de que no haya ninguna víctima en todo el incendio que ha habido. Os incêndios deixaram uma paisagem completamente carbonizada e provocaram danos significativos em explorações agrícolas, infraestruturas e áreas naturais. Un incendio horroroso, con una brutalidad. Ha sido un monstruo que nos ha pasado por encima. Y nos ha pasado por encima no solo del monte, sino de muchas casas, viviendas del municipio, del pueblo. A declaração de zona de catástrofe permitirá o acesso a apoios para reparar os danos e recuperar as áreas afetadas. A madrugada de 28 de janeiro de 2026 virou do avesso a casa e a vida de Maria do Rosário e do marido. Moravam aqui há mais de 30 anos e sem teto tiveram de ser acolhidos por um filho. 6 meses depois, nem sequer há obras. O empreiteiro diz que primeiro tem que ter material para depois poder vir para cá. E eu vou ter que ter dinheiro para poder lhe pagar. Como o seguro está a atuar, deu dinheiro, mas não abrange a despesa toda. Portanto, ou seja, eu, se for assim, eu não sei se vou conseguir pôr a casa de pé. Por caso que o Estado não dê esse dinheiro para as janelas e para as portas, ainda mais difícil fica. Em Leiria, continuam por avaliar milhares de candidaturas a apoios. Se fosse em Lisboa as coisas tinham-se movido de outra maneira. Nesta empresa de moldes da Marinha Grande, 2 das 5 unidades de produção ficaram destruídas. Só de prejuízos diretos foram 9 milhões de euros. A solução é, digamos que, sucata. Com várias máquinas sem reparação possível, trabalha-se apenas a 30% da capacidade. As linhas de financiamento foram lançadas, na minha opinião, foram um bluff. Se eu quiser ir às linhas do Estado de apoio, eu vou criar mais dívida. É dinheiro que nós vamos ter de pagar algum dia, não é dado. Mesmo quem socorre a população sentiu a ausência do Estado. O quartel dos bombeiros voluntários foi reerguido graças a donativos de particulares. Logo nos primeiros 3, 4 dias veio aqui ao nosso quartel o Sr. Presidente da República, a Sr. Ministro da Administração Interna, alguns secretários de Estado. Disseram-nos que podíamos avançar, que podíamos contar com o apoio deles, mas até o momento nem um único papel a dizer ou que contávamos ou que não contávamos, ou com €1 ou sem euro nenhum. A Câmara de Leiria estima que a tempestade derrubou até 8 milhões de árvores. As zonas entre Pinhal e as povoações estão por limpar porque falta mão de obra. Mesmo ao lado de pequenas ruas como esta, há um amontoado de troncos caídos, ladeados por ramos e vegetação densa, isto a 100 metros de um centro escolar e de um pavilhão desportivo, sendo que logo ali embaixo encontramos uma série de casas. Um barril de pólvora em pleno verão, quando o risco de incêndio é maior. João Azevedo, Euronews, Leiria. Donald Trump reuniu-se em Washington com Volodymyr Zelensky para discutir a transferência de licenças de fabrico dos mísseis interceptores Patriot.
O presidente ucraniano deslocou-se aos Estados Unidos para participar no funeral do senador Lindsey Graham. A Ucrânia pede há vários meses mais sistemas Patriot a Washington. Agora as negociações centram-se na possibilidade de o país produzir estes mísseis ao abrigo de uma licença norte-americana. Today we had a very good meeting with President Trump. He accepted that he will give us licenses, and then I had a meeting with the representatives of production, very strong military companies of the United States. I hope that we will do co-production. This is very important. Donald Trump comentou a reunião à porta fechada na sua página nas redes sociais, dizendo que correu muito bem. Depois, Zelensky reuniu-se com senadores norte-americanos que apoiam a Ucrânia antes da votação de um pacote de sanções contra os países que compram petróleo e gás russos. The bill that we've been working on has bipartisan support, as you saw, large bipartisan support. The president helped. We worked with the president on it. Depois da votação, Zelensky afirmou que a aprovação das sanções é um sinal muito positivo para a Ucrânia e para toda a Europa. Os Estados Unidos lançaram na segunda-feira uma revisão da sua presença militar na Europa, dando seguimento aos anúncios feitos pelo presidente Trump há vários meses, na sequência de desentendimentos com vários líderes europeus. Trump afirmou que a medida não estava relacionada com esses desacordos, mas sim com uma iniciativa destinada a garantir que a Europa avance e assuma a principal responsabilidade pela sua própria defesa. Este desentendimento foi novamente reforçado pelo secretário da Defesa dos Estados Unidos, que revelou que a iniciativa tinha sido lançada através de uma publicação na rede social X. O secretário da Defesa norte-americano, Pete Hegseth, já tinha alertado os aliados europeus durante uma reunião da NATO com os chefes de defesa em junho para as intenções de Washington de retirar tropas. Ainda não é claro onde os Estados Unidos vão manter a presença militar e onde irão recorrer a cortes, uma vez que Hegseth afirmou na altura de forma vaga que alguns países irão falhar e outros irão passar com distinção. A Alemanha, Espanha e Itália, países cujos líderes tiveram desentendimentos com Trump, foram as nações onde os Estados Unidos anunciaram planos para reduzir a sua presença. A revisão, cuja duração ainda não foi especificada, poderá levar a novos cortes, uma vez que a administração Trump continua a defender uma visão crítica em relação aos aliados europeus. Os deepfakes e os conteúdos gerados por inteligência artificial terão de ser identificados como tal a partir de domingo, uma vez que a maioria das regras da Lei da Inteligência Artificial da União Europeia entra em vigor. A lei exige que as empresas tecnológicas informem os utilizadores quando estes interagem com um chatbot ou quando estão expostos a deepfakes e a vídeos gerados por inteligência artificial. Os textos destinados a informar o público sobre questões de interesse geral também terão de ser identificados se tiverem sido escritos por inteligência artificial sem supervisão editorial humana. O objetivo é permitir que os utilizadores saibam imediatamente se o conteúdo é real ou falso, para evitar a desinformação e a fraude e para tornar a inteligência artificial mais transparente e fiável. As regras aplicam-se apenas a conteúdos criados por motivos profissionais, não a particulares que utilizem a inteligência artificial para uso pessoal. Os sistemas de inteligência artificial têm até 2 de dezembro para se adaptarem às novas regras. Existem isenções para obras artísticas, criativas, satíricas e ficcionais. Algumas gigantes tecnológicas como o TikTok e a Meta já começaram a identificar conteúdos gerados por inteligência artificial, antecipando-se às novas regras. Keiko Fujimori é a nova presidente do Peru. A líder do partido Fuerza Popular tomou posse na terça-feira para um mandato de 5 anos, tornando-se a primeira mulher a assumir a chefia do Estado peruano. A chegada de Fujimori ao poder pretende pôr fim a uma década de forte instabilidade política, período em que o Peru teve 9 presidentes. No primeiro discurso perante o Congresso, a nova presidente apresentou as prioridades do mandato, com destaque para as áreas da segurança, economia e da resposta ao fenómeno El Niño. Fujimori anunciou ainda a composição do novo governo. A nova chefe de Estado chega à presidência depois de uma vitória renhida na segunda volta das eleições, devolvendo o fujimorismo ao poder quase 26 anos após a demissão do seu pai, Alberto Fujimori, que abandonou a presidência por fax a partir do Japão, na sequência de um escândalo de corrupção que abalou o país.
A UEFA criticou, numa declaração divulgada na terça-feira, os planos da FIFA para vender participações no Campeonato do Mundo a investidores privados. O organismo europeu considera que o futebol não é propriedade da FIFA para ser vendido e que o desporto não deve ser tratado como um ativo para ser comercializado, especialmente sem transparência sobre quem beneficia financeiramente. A FIFA propôs a criação da FIFA Forward Enterprise, uma empresa que angariaria fundos junto de investidores que, segundo a organização, seriam cuidadosamente selecionados para gerir os seus torneios de renome mundial. O plano prevê angariar até 4,2 mil milhões de dólares este ano, podendo chegar a cerca de 20 mil milhões destinados a financiar programas de desenvolvimento nas 211 federações nacionais filiadas. Entre os investidores identificados está a Thrive Eternal, empresa fundada por Joshua Kushner, irmão de Jared Kushner, genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Esta é a segunda vez que Gianni Infantino tenta avançar com um acordo multimilionário com investidores privados. Em 2018, o presidente da FIFA propôs uma operação secreta de 25 mil milhões de dólares com a SoftBank, apoiada por investimento saudita, para criar novos torneios globais, mas o projeto fracassou devido à forte oposição da UEFA. A proposta terá de ser votada pelas 211 federações sob a alçada da FIFA, numa data ainda por determinar. Infantino promete um aumento significativo dos fundos de desenvolvimento destinados às federações, caso a proposta seja aprovada.